a Letícia Lourenço, que é superintendente jurídica da FIENG, para uma entrevista. Para falarmos, antes, boa tarde para você, Boa Flávia, tarde. quem está nos acompanhando no Expresso. Doutora Letícia, também muito boa tarde, para falar sobre o Guia Jurídico 2025 que está sendo lançado hoje pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Primeiro, boa tarde para a senhora. Boa tarde, Ibrahim. Boa tarde, Flávia. Boa Boa tarde. tarde a todos que estão nos ouvindo. Esse guia pretende ser um documento para reunir as principais ações judiciais de interesse do setor produtivo, aquelas que são capitaneadas e acompanhadas pela FIENG. O que especialmente está no radar do guia para esse ano de 2025, doutora? Bom, o guia é um instrumento que ele consolida todas as ações que a FIENG atua na defesa de interesses da indústria e do setor produtivo em geral. O que nós temos hoje no guia são ações em que a FIENG atua como requerente, ou seja, que ela é autora da ação. Temos ações também em que a FIENG atua em nome dos seus sindicatos associados e ações que a FIENG também atua como observadora, que ela acompanha ali o movimento processual, justamente para trazer, antecipar um impacto que essas ações possam vir a ter ao setor produtivo. E como é que isso é levado e também captado dos setores e dos sindicatos? São demandas que são apresentadas por eles, a FIENG, ou a entidade, no total, é quem vai atrás das demandas desses seus associados? Então, nós temos 3 formas de agir. A primeira forma é através dos nossos sindicatos associados. Os sindicatos nos trazem as demandas que eles observam no cenário político, jurídico, institucional, que possa ter impacto ao setor específico daquele sindicato. Nós temos hoje também um comitê jurídico formado pelos diretores jurídicos das maiores empresas de Minas. Nesse comitê jurídico também todos expõem ali quais as demandas prioritárias para a gente trabalhar. E também, quando observamos algo, alguma legislação ou algum ato que deva ser trabalhado no judiciário, de forma proativa, nós fazemos uma atuação institucional imediata. O fato de ter a necessidade de ter um guia para isso mostra, evidentemente, uma proatividade por parte da FIENG, mas também uma dificuldade de se lidar com o arcabouço jurídico e com a legislação brasileira, que exige muito. Qual é o tamanho desse problema, doutora Letícia? Ele é enorme, a gente ainda tem leis demais para burocratizar muita coisa que não precisaria? A gente não tem só leis, como processos que ninguém entende do que trata. Então, o guia jurídico ele vem com o propósito de traduzir para o empresário, traduzir para o advogado da empresa, do que trata aquele processo. Então, quando a gente vai ler o guia, a gente tenta trabalhar uma linguagem clara, né, uma linguagem que foge um pouco do juridiquês, mas sem perder o primor técnico. E lá dentro, quando qualquer pessoa abre o guia, consegue entender se aquele processo, se naquele processo que ele está lendo se discute algo que a gente precisa que o judiciário dê um provimento positivo ou negativo. Muitas vezes o que a gente vê é o empresário ligando e falando, olha, eu não entendi muita coisa do que disse essa decisão. Então, a gente expressa no guia, né, dentro desse consolidado de ações, o que a FIENG entende, se é bom, se é ruim, como que a gente está trabalhando e, principalmente, em que estágio que está. Porque aí o empresário consegue se precaver e até atuar aí em prol da segurança jurídica das decisões. Não é o primeiro ano do guia, essa é a edição de 2025. Desde quando ele está sendo feito e como é que é o acompanhamento de ano a ano para saber se aquela pauta foi resolvida ou em que pé ela ainda está no judiciário? Bom, vamos lá. Na verdade, a atuação da FIENG em prol da defesa de interesses vem desde 2018, quando o presidente Flávio Rosco assumiu a presidência da entidade. Ele entendeu que esse era o foco do nosso departamento jurídico. A partir daí, de 18 até 2023, nós trabalhamos nas ações, mas ainda não havia necessidade de um caderno que consolidasse isso tudo. Em 2023, a gente resolveu, né, colocar no primeiro guia jurídico. Foi um guia jurídico que a gente lançou com as ações que a gente já atuava, né? E aí, em 2024, ele ficou ainda mais robusto, porque vinham carregando as ações de 23 e as de 24, e como a nossa justiça não é tão célere, agora, em 2025, a gente já vem com um guia maior, com ações de 23, 24 e 25, e também com as ações que já finalizaram, porque hoje nós temos 41 ações que estão transitando nos tribunais, e temos também 6 ações que já foram baixadas, que já foram resolvidas. Então, a gente tem aí agora em 2025 a oportunidade de fazer um lançamento mesmo, com um combo de ações interessantes para mostrar aí para o
os empresários e para os nossos setores o nosso proativismo aí no judiciário. A senhora falou numa dificuldade de ter celeridade na justiça brasileira. Qual é o tamanho desse problema e ele está alocado em setores específicos da indústria ou esse é um problema que está espraiado por todo o setor? Bom, eu acho que é um problema que está no judiciário como um todo, né? Claro que nós temos aí áreas do judiciário que funcionam com a maior celeridade, mas, em geral, o que nós vemos aí são ações que acabam tramitando por 10, 15 anos, principalmente aquelas de maior volume, que chegam nos tribunais superiores, elas aí têm uma tendência em demorar. Tirando aquelas ações que a gente atua em várias dessas, em que a gente fica esperando uma atuação dos tribunais superiores para resolver as ações que tramitam em primeira instância, em segunda instância. Aquela história da estrutura recursal brasileira que ainda é muito custosa, sobretudo, e lenta para o empresariado, né? Também. E aí dificultam, né? Porque esse tipo de processo que tem normalmente uma necessidade de decisões de tribunais superiores, ele acaba ficando parado nas instâncias inferiores. E isso gera não só um retrabalho, porque todo dia a gente tem ações novas sobre a mesma temática, como também uma inércia, né, da resolução daquele problema. A chegada de um tribunal regional federal, como tivemos recentemente, que era uma ideia inicial de repartir melhor os processos e as demandas de Minas Gerais, gerou algum impacto nas ações e nos processos que a FIENG toca e que estão no guia jurídico? Com certeza. Inicialmente, a gente teve um impacto que foi negativo, porque até o tribunal se organizar, internalizar todas aquelas ações, né, a gente tinha ali um tribunal que herda muitas ações físicas ainda, processos que não eram eletrônicos, né, mas para a gente facilitou muito, porque agora a gente tem acesso, né, aos desembargadores do tribunal aqui, nós conseguimos despachar com eles e ter uma tratativa do tribunal realmente especial. Nós temos ações importantes hoje tramitando no TRF6 e que trazem até um protagonismo para a FIENG importante. Eu queria que a senhora pudesse pontuar pelo menos uma ou outra ação que tem alguma repercussão que lhe pareça ser mais importante para esse ano de 2025 para a Federação das Indústrias. Claro, uma ação que a gente teve, que está tramitando ainda, está no TRF6 e que tem bastante relevância, é uma ação que nós discutimos através de uma ação civil pública proposta pela FIENG, a necessidade de republicação pelas empresas do relatório de transparência salarial. Nessa ação, ela veio porque as empresas foram obrigadas a publicar um relatório que, ao nosso ver, trazia ali um impacto negativo, uma vez que ele não era claro, né, a própria norma do governo não trazia uma clareza do que devia ser publicado, e quando questionamos em ação civil pública, conseguimos uma liminar, ela está ainda em vigor no Tribunal Regional da 6ª Região. Estamos aí num momento processual em que semana passada ocorreu um julgamento, o acórdão ainda não foi publicado, mas o prognóstico é bastante positivo e nós vemos aí todo o setor produtivo se aproveitando dessa decisão de uma maneira muito positiva, porque enquanto o governo não resolve a norma, a gente precisa ter suspensa essa obrigação. Sim. Letícia Lourenço, superintendente jurídica da Federação das Indústrias de Minas Gerais. O guia vai ser lançado na noite de hoje, a partir das 19 horas, reunindo essas principais ações judiciais nas quais a FIENG atua com lupa para saber o que pode doer no bolso e nos processos para se empreender no país. Obrigado, doutora Letícia, pela presença aqui conosco na 98 News. Obrigada, boa tarde.